Fala galera, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Eu me chamo Eric e hoje o assunto aqui é música e a gente vai falar dessa bandaça de rock que é o Stories. Então pessoal, a gente sabe que os Beatles foi uma banda muito influente aí, não só da história do rock, como da história da música em geral. E com o fim dos Beatles, ali em 1970, veio uma série de bandas no decorrer dessa década que deu continuidade a esse legado dos Beatles, que era aquele som calcado nas composições, nas canções, chamado de pop perfeito. Essa mina é sem vergonha. Não é bem esse tipo de pop que eu tô falando. Aí sim, esse é o pop que eu tô falando. E essa fórmula consistia no quê? Nas melodias inspiradas e marcantes, nas harmonizações vocais, os arranjos muito bem trabalhados em estúdio, um peso instrumental, apesar de não ter o mesmo peso de um hard rock ou de um heavy, mas tem uma presença marcante, e pitadas de um tipo de art rock, uma elegância e um certo barroquismo musical nas orquestrações e nos arranjos também. E todo esse estilo ia ficar conhecido depois como Power Pop. E a gente pode destacar como as principais bandas desse estilo, primeiramente o Badfinger, foram inclusive apadrinhados pelos próprios Beatles, na época que eles tinham a gravadora Apple, foi uma das primeiras bandas a gravarem nesse selo dos Beatles. Outra banda importante foi o Electric Light Orchestra, do grande compositor e arranjador Jeff Lynne. Além disso, você também tem o Raspberries, o Big Star, Cheap Trick, Liverpool Express, enfim, várias bandas aí inesquecíveis, enveredando aí por esse estilo do Power Pop. E é nesse contexto que entra essa banda que eu vou falar hoje, um grande representante desse Power Pop, que é o Stories. E para falar do Stories, eu tenho que começar falando do grande cabeça da banda, o mentor, que é o Michael Brown. Nascido em abril de 1949 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, filho de um violinista, ele se tornou um pianista, tecladista e excelente compositor. Infelizmente já falecido em março de 2015. Ele acaba formando uma banda ali no ano de 65, que era o Left Banke, que em 1966 acaba lançando um compacto com as músicas A Walk Away Renee e Pretty Ballerina, altamente influenciado pelas músicas Yesterday e principalmente Eleanor Rigby dos Beatles, que saiu ali no álbum Revolver de 66, onde já tem aquela grande mistura, música clássica, orquestrações, quarteto de cordas. E isso influenciou muito o Michael Brown, ele ficou assim fissurado nesse tipo de som e começou a imprimir todo esse barroquismo musical nessas canções dessa banda. Ele também tocava o harpsichord como se fosse um tipo de cravo, um antecessor do piano, e tem uma grande sonoridade renascentista, medieval. E o Michael Brown acaba saindo do Left Banke ali no final de 67. No começo da década de 70, ele acaba conhecendo um carinha nascido em Seattle, também nos Estados Unidos, um pouco mais velho do que ele, de 1947. De quem que eu tô falando? Dessa fera chamada Ian Lloyd, um grande vocalista que eu coloco no mesmo patamar de outras feras aí como Rod Stewart, Robert Plant, Steve Marriott. O cara tem uma voz sensacional. Ótimo letrista e também tocava contrabaixo. E teve uma rápida afinidade ali com o Michael Brown, os dois formando uma parceria à la Lennon e McCartney. E ainda tiveram o complemento do guitarrista Steve Love e do baterista Brian May. Estava formado aí o Stories. Então, com a banda formada, eles acabam assinando um contrato com a gravadora Buddah Records e lançam o primeiro disco, que é esse aqui, auto-intitulado Stories, de 1972. E lançam pela uma subsidiária do selo Buddah, que é o selo Kama Sutra. Aqui a gente já vê a parceria entre o Michael Brown e Ian Lloyd rendendo vários frutos. O Michael Brown aparece tocando o harpsichord, o piano, sintetizadores, arranjos orquestrais, inclusive com o pai do Michael Brown tocando violino.
algumas músicas aqui. Você encontra muitas baladas, uma certa melancolia também presente. As guitarras muito bem colocadas, as notas certas no lugar certo. Influência do George Harrison dos Beatles aqui também. Aqueles solos de guitarra econômicos e certeiros. E nesse disco a gente pode destacar várias faixas. O disco inteiro é muito bem feito. Mas a primeira que abre o disco, Hello People. Hello, people. Good morning, sun. Com um ótimo piano tocado pelo Michael Brown, você tem várias harmonias vocais durante a música, outras baladas lindas como Kathleen, Nice to Have You Here, algumas músicas mais pra cima, mais alegres como Step Back e Take Over, que você tem guitarras mais fortes, riffs. Esse disco aqui é o disco americano, que ele não saiu no Brasil na época. E a partir dessa experiência que eles tiveram nesse primeiro disco, todos os experimentos que eles fizeram, a maturidade que eles alcançaram, no ano seguinte eles entram no estúdio e recrutam 2 produtores para ajudarem na gravação desse novo disco que eles estavam querendo fazer. Um deles, o companheiro de selo deles da Kama Sutra, o Hitwise, já tinha feito parte da banda Dust, que eu já falei aqui no canal. Vou deixar o card aqui para vocês saberem um pouco mais dessa super banda de hard rock dos anos 70. E ele também produziu os primeiros discos do Kiss. Junto dele, eles também capturam outro grande produtor. Já tinha trabalhado nos melhores discos do Jimi Hendrix. Nada mais, nada menos que Eddie Kramer. Com esse time aí, eles lançam em 1973 esse disco aqui, o About Us, que é a obra-prima da banda. É simplesmente sensacional. Todo aquele som que eles já tinham ensaiado no primeiro disco, elevado a um outro nível, a um outro patamar. O Michael Brown, aqui tocando, além do harpsichord e do piano, ele entra com outro instrumento muito interessante aqui, que é o mellotron. Seria um avô dos teclados modernos, só que analógico. Ele tinha várias pistas gravadas de todo tipo de som que você imaginar, de voz humana, orquestrações. Então ele era como se fosse uma mini orquestra. Ian Lloyd aqui cantando muito, cantando melhor ainda do que no primeiro disco, transformando ele num dos melhores vocalistas da história do rock, sem nenhum exagero, é só escutando pra ver. E o que eu posso destacar de faixas desse disco aqui? Não tem como, o disco é incrível. Então você tem essa canção Love is in Motion, parece uma música perdida dos Beatles que eles acabaram gravando, de uma sutileza impressionante. E você também tem as canções mais pra cima, como Hey France e Top of the City. Top of the city, bringing me down. It's such a pity, keeping around. E a música que eu mais gosto do disco, que é essa Please Please, cheia de variações harmônicas e melódicas, e toda a instrumental e elaboração de estúdio muito bem feitas. Eu acho essa aqui a melhor canção deles, inclusive. Please, please, I've come to satisfy your life. E 2 peças também que mostram toda aquela faceta clássica, orquestral, barroca que ele já vinha desenvolvendo desde a época do Left Bank. Você vai encontrar nessas 2 faixas, que é o Words e principalmente What Comes After. What comes after the laughter? I open my eyes. E aqui também tem a última faixa que fez mais sucesso na carreira deles, inclusive chegando ao topo das paradas americanas, que foi a música Brother Louie, que é uma regravação. A música não é deles, eles regravaram de uma banda chamada Hot Chocolate. E aqui eles fizeram toda uma roupagem diferente para a música, colocando uma veia soul bem cadenciada, dançante, e que pegou todo mundo na época. É um arranjo totalmente diferente do original, valorizou muito a música. Se você for ouvir um disco só de power pop na sua vida, tem que ser esse disco aqui, About Us. Eu tô aqui com essa versão, que é uma versão também americana, inclusive em gatefold. Você vê aqui que abre, ela é uma capa dupla. Você tem a foto da banda, você tem toda a ficha técnica, você tem a frente aqui, ó, em corpo inteiro. Olha só que legal essa capa. Selo Kama Sutra, o mesmo selo do disco anterior. Obra-prima, Stories, About Us. Então, infelizmente, eles no auge dessa popularidade, Michael Brown abandona a banda.
Então, aproveitando esse sucesso, o Ian Lloyd toma as rédeas da banda e recruta dois caras para o lugar do Michael Brown. Primeiro, um ótimo tecladista chamado Kenneth Bitchell e o baixista Kenny Aronson, que também fez parte do Dust, porque o Ian Lloyd resolve se concentrar apenas nos vocais da banda. E com essa formação aí, eles lançam o terceiro disco, ainda em 73, que é esse aqui, Traveling Underground, agora com o nome de Ian Lloyd and Stories. É um pouco inferior aos dois primeiros, mas mesmo assim é um disco muito bom, muito acima da média. É porque os outros dois realmente são obras-primas, principalmente o segundo. E aqui eles fazem um trabalho muito bem elaborado, acho que é um dos discos mais trabalhados de estúdio deles, com um pé quase num rock espacial, um progressivo. A gente vê isso já na primeira faixa, Bridges, e a última faixa também, Traveling Underground. Got myself an invitation for the last stop when the queen brings down. Você também vê algumas faixas daquela veia mais pop deles, como I Can't Understand, que é composta inclusive pelo Steve Love, o guitarrista. E com o sucesso de Brother Louie, do disco anterior, eles resolvem fazer uma coisa semelhante e gravam a música Mommy Blue. Tem aquela mesma pegada funk, soul e orquestral, aquela mistura que tinha dado certo a fórmula anteriormente, e eles tentaram de novo aqui. Aqui eu tenho essa versão desse disco, uma versão aqui lançada no Brasil na época. Também a capa dupla, você vê aqui uma foto muito legal da banda. Gatefold, aqui também tem toda a ficha técnica, capa muito legal também, ó. Mas infelizmente, mesmo com toda essa qualidade do disco, todo o trabalho de estúdio, o disco acaba não fazendo o sucesso que eles esperavam e a banda acaba se separando. O vocalista Ian Lloyd ainda lançaria alguns trabalhos solos interessantes, o primeiro em 1976, homônimo, e o ótimo Goosebumps, de 1979. Além disso, ele fez backing vocals para uma banda muito famosa ali no final dos anos 70 e nos melhores discos deles, que é o Foreigner. Por sua vez, o Michael Brown também teve alguns outros trabalhos, inclusive um que eu recomendo vocês ouvirem. Em 1976, se junta a banda The Backs, que lançam um disco só também. Um ótimo exemplar também do Power Pop. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha pra gente continuar fazendo muitos outros vídeos aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho para continuar recebendo as notificações nos próximos vídeos. Vocês gostam do Power Pop? Já tinham ouvido o Stories? Comentem aqui embaixo quais as bandas e as músicas favoritas de vocês desse estilo tão cultuado aí pelo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais! Fui!